Boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao estudo do tema O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente. O tópico de hoje é viciações mentais. Esta é uma iniciativa do NSP, a Federativa Espírita Holandesa, em parceria com os amigos da AME Brasil. Hoje temos a imensa alegria de contar com a presença do nosso querido Tiago Risotto, para abordar o tópico de hoje. Boa tarde, Tiago, seja muito bem-vindo. Com você. Muito bem, amigos, né? Mais um encontro, mais uma possibilidade de troca, de reflexão. O tema de hoje é um tema que, do ponto de vista da realidade espiritual humana, é um tema central, tendo em vista todos os dramas, né, da emotividade, todos os problemas, às vezes, produzidos por uma emotividade, pelo um desconcerto das emoções, cuja dimensão da experiência humana parece ser ainda um grande desafio para o ser humano. Então, enquanto o ser humano, e pensamos na potência na cultura, a potência na construção do sensível no campo da cultura, né? A gente percebe o intelecto humano produzindo muito. Ao mesmo tempo, as emoções parecem ser uma dimensão da alma em que ainda reivindica de nós uma melhor compreensão de como que nós nos conectamos com a realidade, nos conectamos com os outros, e como que a repercussão afetiva desse encontro com a realidade, com o outro, produz em nós emoções, sentimentos, afetos. Ao falarmos então sobre viciações mentais, nós estamos falando sobre o pulsar da vida, o realizar da vida, que por meio de uma conexão cujo cerne central e estruturante é a mente, né? Joana vai destacar isso de forma muito categórica, né? O processo que precede a ação humana sempre é essa prefiguração que é de natureza mental. Então, tudo nasce na psique, tudo nasce na mente e se plasma, se concretiza. A gente pode até mesmo dizer que existe a ideia de que, por exemplo, eu estou aqui com vocês hoje. Então, esse nosso contato, ele vai provocando reflexos uns nos outros, né, em mim e em vocês, em relação ao que eu falo, o que vocês pensam, o que vocês sentem. E aquilo que a gente sente na experiência humana, a gente pode dizer que é a nossa emotividade. A alegria, as tristezas, os ressentimentos, o ódio, né? Então, a emotividade, ela é já uma expressão do que é esse reflexo mental que está em constante movimento em relação à nossa vida de intercâmbio uns com os outros. Só que da emoção, eu escuto, eu percebo, eu sinto. Então, dessa emoção primeira, que é uma reação no campo emocional, surge a ideia. Da ideia surge a ideia para uma atitude ou uma palavra, e disso surge a ação. É nesse movimento, que é um movimento incessante da vida, a partir das transformações que nós humanos traduzimos na experiência, é que a gente pode pensar em torno dos fenômenos psíquicos e também em torno desse tema de hoje, que é o subtema de Homem em Conflito, das viciações mentais. O que eu quero pedir a vocês? Que vocês fiquem à vontade para me interromperem quando precisarem. Perguntem o que vocês acharem que for pertinente, as dúvidas. Eu também tenho as minhas dúvidas, então as trocas elas ajudam a gente a crescer juntos, né, nas reflexões. Às vezes ler Joana, para quem não é muito da área psicológica, pode às vezes ser um desafio, mas é por isso que a gente está junto, né, estudando para a gente entender uns aos outros. Então, quando a gente pensa na ideia do tema viciações mentais, nós precisamos focar, então, primeiramente, o que é isso que se produz na experiência humana
e que se plasma, né, por meio de conteúdos, de imagens e representações daquilo que nós chamamos de mente, né? Na obra Evolução em Dois Mundos, do espírito André Luiz, ele comenta sobre quando quando o ser inteligente chega na condição de espírito com E maiúsculo, conceito que agrega valor à condição humana, ele começa a pensar de uma forma contínua. E esse pensar de forma contínua faz com que nós adquiramos algo que os animais não possuem, que é a capacidade de pensar sobre, filosofar sobre, questionar sobre, e que é um ato, por excelência, da condição humana. André Luiz comenta que já nesse instante, desses primeiros humanos, que no século XIX os estudiosos chamavam esse agrupamento primeiro, que era uma ideia originária. Como é que se chamava isso para eles? A horda primitiva. Eles diziam que a primeira congregação humana que inaugura esse processo da cultura, da civilização, do humano, da experiência humana na Terra, era a horda primitiva. Ele diz que já nesse instante, esses primeiros espíritos já tinham a capacidade de sentirem mentalmente a influência espiritual de outros espíritos. Então, o que hoje nós estudamos sobre a influência dos espíritos nas nossas vidas, por meio da boa inspiração, por meio do bom conselho, é captado intuitivamente, ou aqueles que possuem a faculdade mais aguçada de escutarem, mas também no outro polo, que é o polo das obsessões. E ao falarmos sobre viciações mentais, nós temos que pensar que, acima de tudo, nós somos herdeiros de nós mesmos. Nenhum espírita pode transferir para outro a responsabilidade pelo que ocorre consigo hoje. Nesse sentido, temos que pensar que o que nós construímos hoje é uma semente em relação ao nosso futuro espiritual. E aquilo que construímos no passado é a colheita da semeadura feliz ou infeliz do nosso processo evolutivo. A Joana trabalha com um conceito, amigos, que é um conceito central de uma proposta psicológica amadurecida, que é a ideia da responsabilidade. Então, se hoje somos visitados por experiências, temos relacionamentos familiares tumultuosos, né? Se sofremos com dificuldades no campo orgânico ou no campo psíquico, sempre o matriciamento desse processo, ele sempre é anterior. Então, temos que pensar que se somos herdeiros de nós mesmos, nós temos a responsabilidade de construir algo novo a partir de agora e, mesmo simbolicamente, tendo que beber a taça amarga das experiências que nos visitam, elas são, por mais estranho que pareça, as possibilidades de regeneração dos nossos processos relacionais, vivenciais e espirituais. Nós vamos chegar lá em relação a essa questão da família. Joana vai tratar são 3 textos. Em 2 textos, ela trata da conjunção, da conjuntura familiar como um locus especialíssimo em que almas endividadas umas com as outras se reencontram para os processos de regeneração. Então, quando nós pensamos então em torno das emoções humanas, a gente precisa compreender que existe até livros sobre isso que traçam essa historicidade de como que as emoções elas foram no curso da história sendo manejadas e compreendidas. Mas ainda hoje, se nós olharmos para a nossa intimidade, cada um pensar na sua própria intimidade agora, lembrar das suas histórias afetivas, das histórias afetivas de agora, todos nós temos desafios imensos nessa área. Então, a ideia de
amadurecermos para a experiência emocional, para que a gente possa oferecer, para que a gente possa se relacionar. Qualidade afetiva e que agregue valor de respeito, cuidado, autocuidado, né? E que é o que falta muito na experiência humana, no campo da emotividade. Então, quando feita essa seleção de textos para esse tópico de viciações mentais, nós estamos falando de um processo em que um conjunto de experiências vai sendo agregado, em torno da qual o espírito passa a se identificar, mas o que poderia ser saudável se torna uma experiência desagregadora, viciosa, perniciosa, e que traz uma areia para um processo de engrenagens de experiências. Por exemplo, um tema que é um tema central da experiência humana e que ainda demanda de nós cuidado, zelo, reflexão, que é o sexo. A experiência sexual humana ainda, ela ainda tem muito ainda de um valor que está despossuído de afetos mais superiores, né? Amor, cuidado, uma afetividade que expressa carinho, é como se fosse dimensões de amar que ainda se encontram em um processo muito primitivo. Vou usar uma palavra aqui, né? Talvez o adjetivo não seja mais esse, mas uma experiência muito imatura ainda, muito egoísta, e que se expressa na busca por prazer, né? Prazer errado, se não estivesse na natureza, é da natureza. Se é da natureza, a gente pode dizer o quê? Que faz parte da experiência. Então, é como dirigir esse movimento, como coordenar esses impulsos que fazem parte do movimento criacional, movimento criativo do espírito, mas para possibilidades que sejam renovadoras. Eu me recordo uma experiência há muitos anos na Federação Espírita Brasileira aqui em Brasília, durante um curso, durante uma atividade de atendimento espiritual a irmãos e irmãs desencarnados que estavam em sofrimento. E me recordo de um médium que eu pude prestar assistência. Por meio dele veio um espírito masculino. E ele chorava muito. Ele ficou muito tempo chorando, ele chorava, 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 chorava. E apresentava muito uma fala de culpa, de arrependimento, né? E ele começou a contar a história dele. Ele disse assim: eu fui um homem muito bonito na Terra. E não só bonito, eu era uma pessoa muito rica. Então, esses dois atributos, eles abriram portas de possibilidades afetivas e relacionais para mim que um homem mediano jamais vai conseguir realizar em vida. E ele diz, só que eu passei a experienciar a minha vida emocional, minha vida sexual, de uma forma tão desregrada que eu me percebi aprisionado nesse processo. Mas um aprisionamento, ele dizia, que o satisfazia, porque era prazeroso, até certo ponto. E por que ele chorava? Porque ele dizia assim, eu agora sei que morri, mas permaneço com as mesmas vontades e não consigo me libertar desse processo. É claro que a chegada dele àquela casa espírita aqui em Brasília seria um recomeço para ele, mas exigiria dele aquilo que a Joana comenta, tem que ter vontade. Então, se nós olharmos para a nossa experiência hoje, como está a qualidade das nossas relações? Como a gente experiencia os nossos afetos? Temos desafios? Nos percebemos em desequilíbrio? Qualquer que seja o painel, que é um painel de análise nossa, apenas nós. Isso dá o tom de como está o nosso movimento em torno do manejo e do cuidado das nossas emoções. Em algum momento,
a descoberta do prazer a partir da experiência sensorial, ela se tornou necessária como um movimento de agregação entre os seres. Mas como a vida se expande e como o espírito precisa evoluir e amadurecer, é necessário que dimensões do que é esse vivenciar afetivo, ele também passe por transmutações e que se aprimorem. Então, as sensações mais grosseiras, pensando apenas numa... Imaginemos a vazão sexual apenas no sentido fisiológico, né? Onde é que está o afeto? Às vezes não tem nem afeto, né? Os espíritos nos mostram que é necessário que a gente aprimore a qualidade de como a gente consegue ou não manifestar. Nós precisamos qualificar melhor essa forma como a gente se relaciona com a vida e com os outros. Ao falarmos, então, em viciações mentais, que é o nosso tema central de hoje, nós temos que pensar em perspectivas que sejam renovadoras. Porque, ao falarmos sobre renovação da alma em torno das questões do que pensamos, do que sentimos, e aquilo que às vezes se fecha em um circuito do qual chamamos de viciação, é um núcleo experiencial em torno do qual ele passa a ter um lugar de muito sentido, e pela falta de perspectivas de outros sentidos, ou de experiências outras que despertem possibilidades outras do que seja, permanecemos num círculo vicioso. Eu citei a questão da sexualidade porque é um tema delicado, é um tema sensível da experiência humana, né? A Joana comenta, né? E a esse nosso contato com o divino, e esse divino está dentro da gente, isso é um ponto importante, amigos. Quando a gente conversa sobre Deus, sobre lei divina, na perspectiva espírita, nós precisamos entender que as leis que coordenam e governam a nossa psique, elas estão submetidas a essa lei divina. Então, o impulso para criar, o impulso para renovar, o impulso para se realizar como espírito está em nós. Por mais que a gente possa, às vezes, criar dificuldades, a alma deseja a realização. E eu falo em realização, o alcance de uma plenitude, de uma perfeição relativa. Há esse impulso interior na alma, pulsante, vibrante em nós. Então, nós temos que, ao tratarmos dessas questões, precisamos pensar o que nos cativa mentalmente? Quais são os nossos gostos culturais? O que, por exemplo, pensando nessa perspectiva bastante freudiana, o ser humano ele passa a ser governado por conta da nossa visão. A visão na condição humana ela é um ponto central da forma como nós nos conectamos com o mundo. Freud chamou isso de pulsão escópica, né? A pulsão, o movimento pulsional, em relação a como que o nosso olhar ele captura, ele apreende a realidade. O que nós estamos assistindo? O que nós estamos ouvindo? O que nós consumimos dos bens da cultura? O que a gente pensa? O que a gente sente? O que a gente, agora um ponto central, o que nós desejamos? Né? Para onde vai o nosso desejo? Né? Essas perguntas, elas quando a gente se analisa, quando a gente busca se compreender e a gente passa a buscar a responder essas perguntas, a gente passa a entender em que águas estão navegando o nosso espírito, ou o que é aquilo que nós anelamos, que a gente deseja que se realize, e muitas vezes estamos frustrados pela falta de perspectivas, de possibilidades. Então, pensarmos numa lei de renovação no campo da alma, Joana fala isso de forma muito direta. Olha, se você se percebe em movimentos interiores, do que você deseja, do que você sente,
e você percebe que tem uma cadência e um ritmo perturbador, essa é uma grande oportunidade de encontrar um novo caminho, de realinhar, de ressignificar, né, o que de fato você deseja para si. Porque, de uma forma ou de outra, a relação nossa com Deus, ela é uma relação de uma profunda intimidade que diz respeito apenas a você e ele, eu e ele. Né? Todas essas reflexões sobre temas sensíveis, temas delicados da experiência humana, dizem respeito apenas a nós. E nós temos que tratar isso na perspectiva de que o que que eu quero para a minha vida? A palavra sentido, ela tem uma força categórica muito importante para nós, porque aonde está o nosso desejo, está muitas vezes o nosso sentido existencial, ou um sentido existencial que ele pode ser um simulacro de uma suposta felicidade ou de uma suposta realização. Então, não, a gente não pode deixar de pensar sobre como que as experiências, em particular as experiências afetivas, amizades, relacionamentos conjugais, relacionamentos de namoro, relação com filhos e filhas, com familiares, há uma permuta e a nossa emotividade ela está ali presente nesse movimento. Quanto mais conscientes nós nos tornarmos em relação ao que é esse movimento, ou como nós nos sentimos, nossa, como me impacta negativamente ser criticado. Nossa, como me impacta de forma tão dura quando alguém me ignora. Perceba, nós somos visitados por um conjunto de emoções que nos colocam em certas condições. Né? O que Joana nos pede é, para além desse circuito fechado de pensamentos pessimistas, e que geram enfermidades, né, sejam elas psíquicas ou físicas, os dissabores da vida, as angústias. Quantas vezes nós não somos confrontados, amigos, com situações em que nós não sabemos o que fazer? Nós não temos uma resposta. Né? Ah, preciso resolver essa questão, mas eu não sei o que fazer. E dá uma dica para vocês. Nessa hora, quando nós não sabemos nada, nós dizemos, não, eu estou perdido. Eu não sei o que fazer. Eu me sinto num deserto, contemplando os horizontes e não vendo para onde ir. Vocês sabiam que no processo de amadurecimento da alma, é nessa hora que a alma vai conversar com a gente. A alma, na totalidade, ela vai, nesse momento de crise, nos trazer, pelos sonhos, pelas intuições, oportunidades de encontrarmos essas respostas. Então, não saber o que fazer, estar angustiado, ansiedade, são possibilidades de que a alma vai estar conectada com essa lei que governa a vida, de nos trazermos reflexões profundas a respeito de para onde nós vamos a partir de agora, porque agora me sinto perdido. A Maria, no início, citou o drama que hoje o mundo vive em relação ao que está acontecendo lá no Oriente Médio, em particular na faixa de Gaza, né? E se nós pensarmos, a palavra hebreu, né? A palavra hebreu significa travessia, atravessar. Então, quando a gente pensa no périplo, e estou falando das origens desses povos semitas, né? A gente tem que imaginar que eles estavam atravessando, estavam indo para algum lugar. E a ideia de que, com a solidariedade, foi possível sobreviver a isso tudo. Um pão virava pão para dois. A água, que era escassa, virava água para muitos. Então, a experiência da escassez ou a experiência do sofrimento, ela tem a oportunidade de nos colocar na posição de descobrir a solidariedade e a fraternidade. E por que eu estou falando isso? Porque eu não queria que vocês lessem o texto de Joana
na perspectiva apenas do indivíduo, o meu sofrimento, as minhas dores. Ela vai tratar, num dos textos, da necessidade de compreendermos de que essa jornada de lidar com essas dores, com esses cravos, ela sem dúvida tem uma dimensão que é interior, que é minha, é tua, é nossa, é intransferível. Agora, nós não precisamos passar por esse processo sozinhos. Ela chega a citar de que, dependendo da conjuntura dos fatores que se reúnem e que se manifestam em enfermidades mais graves, é fundamental a assistência profissional. Né? Então, se o acesso, né, a grupos espíritas fora do Brasil, né, em certas localidades, mas tomar um passe, ver uma palestra. E como fala a Joana, cultivar bons hábitos. Começar um processo que é um processo de renovação, de revisão em torno dessas questões interiores e que muitas vezes são tão perturbadores que a gente pensa, eu não estou conseguindo encontrar um caminho para sair disso tudo. Eu não consigo encontrar uma possibilidade. Ela diz assim, comece pelo mais simples. Comece com alguma coisa que você consiga realizar no dia ou numa semana. Não há como a gente projetar que essa realização maior que desejamos se realize em pouco tempo. Há certos dramas, amigos, da experiência espiritual e que é necessário muitas vidas para ser diluído. Então, que a gente não superestime e nem subestime as questões. A vida é o que é, e a gente precisa, cada um na sua singularidade, compreender qual é a base dessa montanha da alma que tem que ser escalada. Onde é que eu estou nesse processo? O que que hoje me visita? Quais são as castrações, quais são as dificuldades, quais são os desafios, quais são os medos, quais são as culpas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre a culpa. Como nós vamos ter um outro encontro lá para frente sobre culpa, eu não vou aprofundar muito isso, mas o Joana traz uma questão importante sobre a questão da culpa. Então, a Joana está pedindo assim, sintetizando aqui, amigos, o capítulo 3, Fenômenos Renovadores. Ela diz assim, acredite na possibilidade de que as coisas possam ser diferentes. Você merece esse lugar de experimentar e de tentar uma nova vida. Eu dei um estudo ontem à noite, aqui numa casa espírita em Brasília, que era um texto de João falando sobre assim, você merece ser feliz. Apesar das dores, das lágrimas, você merece ser feliz nas possibilidades que você se encontra hoje. Aquilo que você puder construir para si próprio, junto à família, à coletividade com a qual você convive, de construir uma outra história. Se a história hoje que você tem não te agrada, se você se sente infeliz, é possível essa construção, na medida daquilo que você for capaz de realizar por si próprio. É claro que existem circunstâncias de vida, e Joana, ela toca nesse ponto, que é um tema que pode ser uma resposta ao que eu acabei de dizer. Ué, mas tem pessoas que reencarnam em situações muito difíceis. Tem pessoas que reencarnam, e às vezes em lares complicadíssimos, né? E reencarnam, sobre, diz ela, em lares agressivos, entre pessoas hostis, sobre injunções morais e socioeconômicas muito penosas. E ela diz, é nesse presente que concorre esse passado distante, em que as almas fizeram escolhas muito dolorosas e agora estão colhendo. Quando Jesus dizia assim, amigo, antes de você ir lá no altar e deixar a tua oferta a Deus, procura teu adversário. De que adianta você buscar agora ao Pai, a Deus, e dizer adorá-lo, se você não consegue se relacionar com o seu adversário, com o seu inimigo? De alguma forma,
o desenvolvimento da alma, por analogia, se inscreve nessa dimensão simbólica. Ah, eu quero ser uma pessoa mais pacífica, quero ser uma pessoa mais sábia, quero ser alguém que já se desenvolveu mais, quero chegar nesse patamar. A grande questão é que para chegar a esse lugar é necessário sorver a taça dessas experiências da qual nós somos co-construtores. E são experiências muito difíceis. Então, quando a gente pensa em processos de liberação e libertação, a gente está, a partir das palavras de Joana, como construir uma proposta de vida em que a gente construa uma forma nova de se relacionar psicologicamente com a vida. Eu sou uma pessoa muito agressiva? Ah, eu acho que eu sou uma pessoa muito agressiva. Eu sou uma pessoa intolerante? Sou muito intolerante. Me vejo como uma pessoa ciumenta. Eu me vejo como uma pessoa incapaz de perdoar. Perceba, é em torno dessas questões que a gente precisa pensar sobre qual é a base, qual é o humus, a terra primeira em que os nossos pés se encontram calcados. Humildade vem disso, que é reconhecer de fato o lugar em que se encontra. Quais são as minhas virtudes? Quais são as minhas limitações? E qual é essa base, ponto de partida, em torno da qual eu vou buscar galgar essa montanha da alma, no campo das virtudes, para me tornar uma pessoa melhor. Quando Joana fala sobre essas condições familiares dificílimas e que a gente vê no mundo, inclusive visitadas por tragédias. Uma vez me perguntaram: será que as pessoas reencarnam para serem más? Tem pessoas que reencarnam para serem más? E eu lembrei, curioso, Kardec fez essa pergunta para os espíritos, né? E eu falei assim: ninguém reencarna para ser mal. Contudo, nós trazemos as nossas experiências, nós trazemos as nossas tendências. Se pergunta assim, por exemplo, e no intervidas? Entre uma vida e outra, não é possível amadurecer? Não é possível crescer como André Luiz conta na sua obra o seu processo, o seu desenvolvimento de descobrir-se e se tornar um espírito melhor? É porque existem histórias como a de André Luiz e existem outras histórias que não são tão felizes. O intervidas, ele pode ser sem dúvida uma oportunidade imensa para o espírito para diluir, sabe? Filtrar processos, para que quando reencarne, ele não esteja sobre a injunção tão pesarosa. Contudo, há espíritos, sejam aqueles impeternidos no mal, sejam aqueles que estão vinculados a certas ideias fixadas como viciações, e que é muito difícil para eles conseguirem, né, se desligar desses processos. Nesse sentido, eu peço desculpas, estou com um pouquinho de rinite hoje. Então, a gente, quando pensa sobre reencarnarmos e sermos conduzidos a um lar que a gente avalia como inadequado, nossa, eu não tenho nada a ver com essas pessoas. Chego até a detestar meu pai, ou detestar minha mãe. Quem é essa irmã que veio? Entenda que possivelmente você sabia disso e você escolheu essa casa. Porque o passado imemorial, vocês já estiveram juntos com outras configurações relacionais. E que agora, no ninho doméstico, há uma sabedoria divina dizendo: é importante que vocês, no lar, agora, como pai, mãe, filhos, compreendam um movimento no núcleo familiar que vocês anteriormente não conseguiram realizar. Então, diante de uma família desajustada, o que a gente pode fazer? O que Jesus faria?
Se Jesus, andando lá perto, né, andando em Cafarnaum, por exemplo, ele visse uma família, nossa, essa família está em dificuldades. Vocês acham que na lucidez da alma de Jesus, ele chegaria, olha, vocês estão aqui passando por um processo de resgate espiritual, estão reencarnados aqui para que vocês possam viver uma experiência porque vocês erraram no passado. Jesus diria isso? Esse ponto, amigos, é um ensinamento importantíssimo para os espíritas. Nós temos a avidez, né, de querer, às vezes, qualificar, julgar e justificar certas coisas. Jesus nunca se valeu da sua lucidez espiritual para expor ninguém. O impulso dele qual era? Amor, cuidado, proteção, orientação. Então, diante de cenários como esse, em famílias, em comunidades vulneráveis, ou em situações que a gente precisa estar atuando, a gente afasta o nosso pensamento julgador. Não cabe a mim entrar aqui no mérito, porque eu não vou ter acesso ao porquê dessa família estar aqui, mas eu posso, pela minha palavra, pelo meu afeto, né, pelo meu cuidado, pela minha escuta, fazer muito por essas pessoas. É por isso que a lei divina, ela, nessa grande síntese, ela é justiça, amor e caridade. E o amor e caridade eu sempre penso como essa luminescência, essa substância viva que aquece, que é o fio que tece, que emoldura possibilidades, que confortam, ainda que estejam muitas vezes espíritos em injunções de resgate muito difíceis. Tá? É interessante que a Joana ela vai abordar algumas questões que algumas escolas psicológicas tratam sobre dinâmicas transgeracionais. É muito compreensível, gente, é muito compreensível para quem estuda psicologia ler esse texto e identificar essa questão, mas para quem lê às vezes não vê. Mas quando ela fala sobre se o cenário familiar em que você se encontra produz em você ressentimento, medo, né? Você se queixa, você reclama, né? E que muitas vezes você é destratado e um espírito que reencarna e é filho ou filha e passa por processos às vezes vexatórios, degradantes, né? De processos de desassistência afetiva, é claro que isso vai impactar muito na forma como o espírito está se subjetivando à nova encarnação. Mas Joana diz assim, ela diz assim, ó, você não é aquilo do que te acusaram. Você precisa se desidentificar daquilo que dizem que você é, porque você é mais do que isso. Ela trata aqui, amigos, de tramas, de dinâmicas familiares que estão aqui no Brasil, por exemplo, recheiam varas de família, recheiam varas de violência contra a mulher, né? De um locus relacional em que muitas vezes filhos e filhas eles repetem quando chega a idade adulta as mesmas dinâmicas. Eu vou largar essa família porque eu estou cansada de sofrer na mão desse pai que é alcoolista e violento. O que acontece muitas vezes? Ela encontra um parceiro que é igual. E a Tiago, Joana, oi, oi, pois não? posso perguntar uma coisa? Claro, querida. E quando essa pessoa, é relacionado ao que você está falando aí agora, dessa mãe, filho, filha, quando a pessoa ela não consegue encontrar uma conexão com aquela família, que ela se sente a Aham, estranha dentro da aham, família, e ao mesmo tempo é falado para ela que ela é diferente de todo mundo da família. Você teria uma ideia mais ou menos como seria a reencarnação dessa pessoa dentro de uma posição dessa, né? Se sentir aham, estranha dentro da família e ao mesmo tempo ser falado para ela que ela é uma estranha dentro da família. aham.
Sim. Bom, se ela já se reconhece como estranha e é dito que ela é estranha, a gente pode assim, né, especular, primeiro, a possibilidade que existe uma dissincronia para começar afetiva, né? Hum, Almas que possivelmente não têm assim, nossa, mas família tem uma representação de um lugar de cuidado, desenvolvimento, de tese de proteção, né? De papéis que pais e mães têm que cumprir. Os hum, espíritos, lá no livro dos espíritos, quando trata essa questão da grave responsabilidade de pais e mães, eles já prenunciam que a sensibilidade do espírito reencarnante na condição infantil vai ser de estar absorvendo e plasmando muito aquilo que está sendo assimilado na relação com os pais. Então, pai e mãe, eles têm muita responsabilidade em torno daquilo que eles educam ou deseducam no espírito. Então, sentir-se estranho, pensando a partir do texto de Joana, a gente entende, hum, acontece. Quer ver um fato curioso? A médium Ivone Pereira, né, que escreveu Morte de um Suicida, uma das grandes médiuns brasileiras do século XX, e ela foi avisada antes de encarnar como Ivone. Olha só, querida, presta atenção. Os seus amores mais verdadeiros, nenhum vai reencarnar. Você vai sentir uma profunda solidão na sua vida. Você vai sentir-se sozinha. Seus pais, escolhemos uma família para você, e eles vão te receber com muito amor, mas eles não são a sua família espiritual. Então, sentir-se estranha, sentir-se sozinha, tem a ver com conjunturas que não necessariamente tem a ver com apenas aversões afetivas, em espíritos às vezes alinhados no núcleo doméstico, mas amigos, sempre lembrando, sempre há uma providência em torno da qual, né, os espíritos estão reunidos numa família. Isso não justifica a barbárie, isso não justifica a violência, entende? A hum, gente tem que ter muito cuidado entre aquilo que se manifesta na recomposição de um núcleo familiar, no planejamento reencarnatório, e aquilo que se desdobra a partir das ações dos espíritos. Porque nós temos que ter cuidado para não justificar certas condições, porque nós estamos justificando, às vezes, a barbárie. Então, o estranhamento, a confusão, o deslocamento faz parte do processo. Mas entenda, se nós estamos em uma família, temos compromissos. Ah, mas não sei quais são os compromissos. Ah, você é espírita? É, eu sou espírita. O que Jesus mandou você fazer? Ah, ele pediu que que eu fosse uma pessoa amorosa, que eu buscasse ser atencioso, né? Que eu buscasse a concórdia. Perceba, o nosso papel é tentar traduzir na nossa experiência humana elementos virtuosos daquilo que a gente lê. As bem-aventuranças, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, elas são o mapa em torno da qual a governança do Espírito tem que estar se esperando. Então, quando pensamos, voltando, te ajudou o que eu falei, sim, querida? ajudou. Obrigada. Tá. A Joana, ela é sensível, ela diz assim, você não é aquilo que te acusaram. Ou traduzindo uma linguagem psicológica, olha, tudo aquilo que incutiram em ti, tudo aquilo que fizeram você acreditar que você é, desqualificando quem você é, né? Eu tenho uma prima, amigos, aqui no Brasil, que ela me dizia assim, eu fui chamada de burra a vida inteira. E quando eu me vi mais velha, eu me percebi em uma situação de trabalho, de maternidade, eu que me sentia incompetente. Tinha em mim um potencial que eu só fui descobrir depois, mas a imagem que se cristalizou do que eu era o discurso do outro. E esse é o lugar que a Joana fala: você não é isso. Não é porque te chamaram disso. Não é porque fizeram isso com você que isso é o seu destino. Ela diz assim: você é uma pedra bruta que precisa ser lapidada, né? Se ainda somos impuros, pensando
essa simbologia de uma rocha, de uma pedra, você tem no seu íntimo o brilho das estrelas que cumpre você liberar. Isto é, aquele seu potencial não descoberto ainda está ainda ensombreado, está inconsciente. O que ela nos pede é para liberar as possibilidades renovadoras que existem em nós, isto é, para descobrirmos aquilo que a alma ainda tem, mas que nós não conseguimos enxergar, é necessário que a gente tenha uma outra postura, né, perante a vida. E ela fala assim: começa agora o novo processo da tua vida. Dá a ti mesmo a oportunidade de provar a si o quanto você possuis e conseguirás produzir. Experimenta o prazer de reconstruir o teu futuro e de pronto começarás a ser uma pessoa ditosa. Tem um livro, tá? Vou deixar a dica para vocês aqui. Tem um livro de autoria do Dr. Bezerra de Menezes, pela psicografia da Ivone Pereira, chamado A Tragédia de Santa Maria. Tá? Por que esse livro é importante para esse nosso encontro de hoje? Porque lá tem uma personagem chamada Paloma e que é descrito assim: estamos diante de um espírito que já alcançou um desenvolvimento psicológico e espiritual acima da média. Portanto, ela agora se encontra reencarnada no Rio de Janeiro, vivendo um ambiente cultural e social com problemas, né? Mas que a faixa evolutiva que ela se encontra já não mais é capaz de ser vulnerabilizada pelas constrições dessa cultura. Então, aquilo que ela tinha que desenvolver, ela já desenvolveu. Então, ela consegue, no sentido de fortaleza do espírito, se posicionar diante de questões que ela, não, isso eu não vou fazer, isso eu não acato. Então, nós aqui não somos a Paloma, não somos os espíritos ainda que, diante de constrições, temos dúvida, não sabemos o que fazer, nós erramos de novo, prometemos não errar, erramos de novo. Então, Joana está dizendo, para além disso, que se repete como padrão, às vezes de vida em vida, há possibilidades novas, mas cabe a cada um de nós descobrir esse caminho. Há um senso de esperança, há um senso de vontade, há um senso de responsabilidade e um estímulo a faça a tua parte. Quando Moisés, né, o advento das religiões monoteístas, quando Moisés traz as duas tábuas dos mandamentos, psicologicamente era importante para aquele povo ver uma representação material de duas tábuas. Está ali está a verdade, tá aqui a verdade. Perceba que é um movimento necessário para o estágio evolutivo daqueles povos de ter uma representação vívida, material, concreta do que é a verdade. Quando Jesus vem, o que é que ele faz? Ele diz, eu sou a verdade. E você pensa, olha que interessante, está tendo uma transformação ou uma projeção que sai do material para um indivíduo. Um ser, um ente é a verdade. E o que acontece com a doutrina espírita? Qual é a mudança que se prefigura? A verdade está dentro da gente. Não é só em Jesus. Essa verdade a ser descoberta, desse potencial, desse manancial de possibilidades de sermos mais felizes, de sermos mais justos, de sermos mais amorosos, está em mim, está em ti, está em cada um de nós. Isso é revolucionário, amigos. Isso rompe a cadeia cristã, do pensamento cristão, da psique cristã, que está vinculada à ideia de que eu preciso de alguém que me leve esse ente superior. A governança, a responsabilidade, ela passa a ser projetada para nós mesmos. Está dentro de mim. Está dentro de mim, cabe a quem fazer esse processo? A mim.
Percebam como isso é importante, pensando no movimento psicológico do que diz respeito a nós fazermos. Muito bem, nós temos quantos minutos ainda? 8 minutos, eu acho. Uns 8 Tá bom, minutinhos. tá bom. Então eu vou pegar aqui mais algumas questões. Vamos lá. A Joana, lá no Despertar do Espírito, ela vai dar uma puxada mais psicológica. Vai usar alguns conceitos, tá? Mas para a gente, o que é importante a gente pensar? Ela diz assim: erramos, cometemos um equívoco ou problemas graves em uma vida e é preciso reparar esse processo. A reparação, do ponto de vista espiritual, ela exige, muitas vezes, que então que os espíritos se reencontrem para esses processos reparadores. Mas o que ela diz, e que é importante a gente pensar em torno da psique cristã, e aqui, esse conceito, amigos, psique cristã, é a partir de algumas leituras que eu fiz de um historiador sobre o cristianismo, é o Jean Delaunay. Ele escreve sobre a questão do medo, ele escreve sobre o pecado, e ele diz assim: nós fomos introjetando no curso dos séculos uma mentalidade cristã de que culpa, pecado e salvação necessariamente nos colocaram numa posição de submissão na realidade relacional com a vida. Então, diante dos costumes, diante dos nossos hábitos, tudo era muito bem valorado, mas sempre com o medo. Eu tenho medo de ir para o inferno, né? Eu faço minha confissão. A confissão passa a ser uma espécie de um locus de redenção diante da minha remissão de pecados quando o padre me absolvia, porque era ele que era o contato com o divino. Se nós hoje nos reconhecemos em contato com uma realidade religiosa espírita, mas que é cristã, não é porque a gente lê Joana e os espíritos e pensamos em responsabilidade de que a nossa desconexão com esses estratos mais profundos da nossa alma, relacionados a esse vivenciar religioso ainda atávico, né, a essa mentalidade cristã nos faz presente. E Joana está atenta a isso. E ela diz assim: desarticular isso, esses processos de culpa em nós, começa primeiro em perdoando a si mesmo. É preciso perdoar a si mesmo. E sem dizer aqui quem é a pessoa, tem uma pessoa muito conhecida no nosso movimento espírita, um espírita é uma alma valiosíssima, importantíssima para nós. E se sabe que ele passou por uma experiência no início lá do cristianismo, em que ele cometeu um crime. E ele até hoje não consegue se libertar desse processo. Porque o espírito que ele matou, que ele tirou a vida, é o mentor espiritual dele hoje. E aí vocês pensam, 2000 anos, a alma ainda tentando, sabe? Lidar, né, com essa tinta, com essa marca. Mas o primeiro passo é, amigos, precisamos nos perdoar. Por quê? Porque nós somos falhos, nós somos humanos, nós vamos errar. E se a gente não se perdoar, nós vamos nos algemar em processos muito difíceis. Porque mesmo que o outro venha, ó, eu já te perdoei, amigo, supere isso, tá tudo bem. A pessoa, não, não tá. Não tá. Primeiro passo, perdoar-se. E seguindo, reparação dos danos, oportunidade de recomeço e de cuidar daquelas almas e dos sentimentos que foram feridos. Porque quando a gente machuca alguém, amigos, é no campo afetivo. Ninguém vai se magoar. Ah, não, eu acho que está em torno de uma ideia. Não é uma ideia. É como que a nossa atitude, o nosso atuar afetivamente machuca o outro. E é no campo afetivo que houve a lesão, e é no campo afetivo vai ter que ter a reposição, a reconstituição.
O Emmanuel, mentor do Chico Xavier, ele dizia assim: comumente, antigos parceiros afetivos no crime, né, reencarnam como mãe e filho, pai e filha. Ele diz assim: a tua filha que hoje você reconhece como rebelde e insubmissa é a mesma moça que no passado você submeteu aos seus caprichos afetivos e a fez se perder, e que hoje é sua filha. Então, quando a gente percebe que se hoje eu tenho um familiar difícil comigo, entenda que é alguém que você em algum momento lesou ou foi lesado mutuamente em compromissos que têm que ser de renovação. O que mais? Para a gente não ficar. Vamos lá. É tanta coisa, né? É tanta coisa. Alguém Thiago, quer perguntar? Oi. sim, eu quero perguntar uma coisa. É um pouco, eu fiquei em silêncio porque era um pouco off-topic, mas é com relação à culpa. Em que proporção a culpa macula o perispírito e transfere karma? Não sei se tem alguma coisa sobre na literatura ou nos seus pensamentos. Não gostaria de ouvir a tua posição em relação a isso. Obrigado. Entendi. Na verdade, culpa é um processo que se dá depois de um ato ou de atos. Então, toda vez que a gente age, toda vez que a gente fala, toda vez que a gente atua no mundo, nas relações, nós vamos plasmando imagens dessas realizações e elas vão se meio que se, uma linguagem bem simplória, elas vão se costurando, elas vão se plasmando na nossa historicidade espiritual. Então, tudo que a gente faz vai ficar gravado. É por isso que, mesmo o criminoso que pratica um ato longe das vistas do mundo, ninguém sabe o que ele fez, mas ele sabe. E não tem como fugir dessa história. E é por isso que essas pessoas, né, criminosos, assim, pegando esse, esse tipo de espírito, quando desencarnam, eles não conseguem esconder-se, porque o que ele fez, às vezes, está à vista dos outros. Então, o que acontece é as emoções, o impacto associado ao que a gente fez, engendra, produz esse processo de culpa. Na cultura judaico-cristã, culpa está associada a uma ideia de dívida. E se há dívida, algo tem que ser pago, algo tem que ser oferecido. E a culpa, ela tem ela é um substrato pernicioso, se a gente for pensar, não como um evento de alma. Está acontecendo, tem que ser cuidado e ver o que está acontecendo. Mas a culpa, ela é um lugar que parece que aprisiona o espírito, porque é um lugar, se for pensar, de não proatividade. Se eu sou o culpado, não tem o que ser feito. Mas eu falo, eu sou responsável, há algo que ser feito. Porque esse lastro histórico multimilenar, sabe, Daniel, da culpa, ela se inscreve como um lugar que parece que deprime, que, que aprisiona. E a gente tem que sair desse lugar, que é um movimento psicológico muito complicado esse, porque ele, ele toma uma dimensão, muitas vezes, que torna, inviabiliza as possibilidades de renovação. Então, eu acho que perdoar-se é um processo assim, olha, sou culpado? Sim, eu sou culpado, mas eu tenho que fazer uma coisa a respeito disso. Ficar no fundo de um poço, chorando e se lamentando, Joana fala sobre isso. É necessário uma postura mais proativa, é necessário que, olha, ok, há muito sofrimento aí, mas a gente precisa sair desse lugar e aí, o que você quer fazer com isso? O que você quer fazer com o que você está sentindo? Eu estou muito ocupado porque, por exemplo, eu feri os sentimentos de alguém. Eu traí alguém que eu disse amar muito. Tá, e o que você quer fazer a respeito disso? Essa postura, que é um ato de coragem e que exige reerguer-se, reconhecer o que se errou e recomeçar,
é o que muitos espíritos não querem fazer. Porque exige uma postura assim, olha, eu mereço começar de novo, eu mereço ter outro relacionamento, eu mereço ser feliz. São questões que a culpa, muitas vezes, retira a possibilidade de pessoas perceberem esse movimento, entende? Então, vamos pegar a palavra culpa e trabalhar responsabilidade. Eu sou responsável, eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, né? Perfeito. Obrigado. Cláudia? Está no mundo, Cláudia. Tá mudo. Oi. Ouvindo você falar sobre culpa, eu penso que ela está muito ligada ao remorso, né? É muito conectada a esse remorso que a pessoa não consegue sair dele. Fica meio prisioneira, né? Desse remorso. E isso Sim. ela vai carregando, se ela não conseguir se dar um ressignificado a tudo isso, ela vai levar com ela para outras encarnações, não é? Sim, sem dúvida. Depois, se vocês gostarem de ler, gente, leiam a trilogia da Ivone Pereira, Nas Voragens do Pecado. Nas Voragens do Pecado, primeiro livro, O Cavaleiro de Lumière e o terceiro, Drama da Bretanha. São 3 encarnações da Ivone. E vocês vão entender, até pegando a tua fala, Cláudia, como que de uma encarnação a outra, esses elementos vão meio que eles vão se aglutinando entre os personagens. Culpa, remorso, dificuldade de não repetir o mesmo padrão, porque esse é o grande drama da historicidade da trilogia. Comportamentos que vão se repetindo, e por mais que se perceba que não se controla, não se consegue uma renovação, os problemas vão se somando e vão se sobrepondo de uma encarnação a outra, né? Então, Joana, para encerrar, Joana fala assim: enquanto não acontecer esse fenômeno de liberação dessa dívida moral, enquanto não houver essa amortização da pessoa não sentir mais esse pesar, essa culpa, enquanto isso não for diluído, essa distonia no campo emocional vai permanecer, sabe? Pessoas, muitas vezes, amigos, que tiveram uma vida muito, muito intensa afetivamente, se sentem muito ocupadas, ou viveram de forma muito irresponsável o afeto, ou porque se entregaram a experiências e que faziam muito sentido naquela hora, mas percebe que cometeram erros muito graves, às vezes se vê um peso tamanho. Quando reencarnam, elas se percebem embotadas. Tamanho é o impacto que assim, eu não dou conta, mesmo que ela não saiba. Né? Não dá conta, não se relaciona, tem dificuldades. Isso citando apenas uma perspectiva. Mas para encerrar, então ela diz isso, né? O paciente, quando não saber o que está acontecendo comigo, que eu não consigo me libertar de uma culpa que eu não sei de onde é que é, Uhum. tem que procurar assistência psicológica, tem que procurar assistência profissional especializada, para que possa ajudá-lo a reconhecer, acima de tudo, você tem o direito de errar, você é humano. Ah, mas eu não me perdoo, eu não sei. Esse lugar da culpa leva a esse circuito fechado, né? Então, pessoal, acho que é isso, né? Eu vou ficar me estendendo muito, até porque eu conto do nosso horário, mas eu queria só ler o que a Joana fala assim no finalzinho. Último parágrafo, ela diz assim: liberar, portanto, o inconsciente da culpa, mediante uma nova compreensão da existência humana, pautada no autorrespeito e na consideração por todas as coisas, é a terapia mais imediata e que se encontra ao alcance de quem realmente deseja estabilidade emocional e felicidade. Ah, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei como eu preciso me comportar agora. Eu preciso renovar a minha forma de me relacionar com a vida e com as pessoas, no agora. Então, é uma terapêutica importante, inspirada no amor. Pessoal, tô aqui bem entupido aqui já. Eu queria falar mais uma coisinha, Thiago. É o seguinte, eu já passei por uma experiência dessa, né? De culpa, remorso, e foi uma coisa tão assim profunda. Por quê? Porque eu há anos estudando espiritismo,
chegou a um ponto que eu falei assim, como é que eu posso ter feito isso? Com tanto aprendizado, com tantas coisas que eu já passei, várias experiências, como é que eu posso ter caído nessa queda, sabe? Ter tido essa queda, caído, lógico, ter tido essa Posso queda. responder? Posso responder? É porque Uhum. você não aprendeu, entende? Ah, por que que eu... Ah, se eu soubesse. Ah, amigo, se você soubesse na época, você não era a pessoa dizendo isso aqui hoje. Se você de fato, se nós, vamos pensar assim, Cláudio, se nós soubéssemos hoje a época, nós seríamos outras pessoas. Então, se a gente se equivoca, é porque assim, intelectualmente eu entendo, mas eu ainda me permito outras atitudes. Eu repito a atitude. É um lugar de uma certa humildade. Eu ainda não aprendi. Eu ainda estou me equivocando. Eu ainda gosto de fazer isso. Nossa, machuquei tanto essa pessoa. Por que que eu fiz isso? Ah, mas eu já li tanto, eu sei tanto. Não, você pode saber, mas a alma não está, de fato, ainda assimilando esse processo para o desenvolvimento dela, entende? Então, perceba que por trás do que você diz, isso concorda comigo. Há uma autocobrança de que, por eu saber tanto, mas eu já tive contato, eu tenho o quê? Não, se você não conseguiu, é porque você não deu conta ainda, entende? Uhum. Não consegui apreender. E eu tive essa dor na alma. Foi uma dor na alma que eu fiquei quase me falando assim: ó, você vai ficar doente. Se você continuar assim, você vai ficar Sim, doente. Eu tive que fazer um trabalho todinho de significação disso, que não. E foi uma coisa boba, não foi uma coisa assim estrondorosa, que eu, sabe? Mas aquilo ali eu fiz de uma proporção, tomou uma proporção dentro de mim, que eu quase fiquei doente. Eu tive que realmente dar uma é, guinada, sabe? é De isso. leituras, de mil coisas. Aham. Obrigada, Tiago. A gente adoece por conta disso, querida. A gente tem que ter muito cuidado com nós mesmos, que diante de erros que nós podemos cometer, a gente possa aprender com eles, para que o recomeço seja de fato um recomeço verdadeiro, e não assim, tá, já entendi. E em seguida, uma experiência similar, nós vamos lá e repetimos. Entende? Uhum, Mas uhum. estamos todos aprendendo, né? Obrigada, hein? Obrigada, Ah, valeu. Ô, Tiago, obrigada por essa aula tão, tão rica de ensinamento para a gente hoje. Gratidão por traduzir a Joana de uma forma tão, tão rica para a gente, né? E com certeza tudo isso vai nos ajudar muito na difícil tarefa do nosso autoconhecimento. Você deixou aqui muitas informações para a gente analisar e pôr em prática, não é? posso falar uma Muitas... última coisinha? Sim, pode falar. Quando falamos em vícios, tá? A gente pode dizer que existe um patos, existe uma paixão, existe algo que nos conecta, entende? E por trás disso, às vezes, existe uma fantasia que nos vincula a esse circuito do que é experienciar uma viciação. Ela pode ser uma substância psicoativa, ela pode ser o sexo, ela pode ser o consumo de algum tipo de conteúdo, qualquer que seja o hábito que a gente cria e que nos vicia mentalmente, existe algo de um apaixonamento. De alguma forma, a gente precisa encontrar outras possibilidades de apaixonamento para que a gente consiga se desidentificar desses processos viciantes e construir hábitos que sejam saudáveis, pelos quais nós também podemos nos sentir apaixonados. É um deslocamento afetivo para alguma outra coisa que tenha sentido. Não sei se já falei isso aqui. Existe aquela cena do filme Cinema Paradiso, de um soldado que se apaixona por uma mulher que está numa torre de um castelo. E ele fala: Olha, eu faço qualquer coisa para estar com você. Ela é. Então faz uma coisa. Se você ficar sentado embaixo da torre, 100 dias e 100 noites, me observando, me contemplando, eu serei sua. Olha a paixão dele. E você vê, dia e noite, na noite do 99º dia, ele se levanta, pega o banco e vai embora. Aí, para você saber o que eu acho disso, nosso próximo encontro eu falo.
Aí vocês vão pensar por que que ele se levantou e foi embora. Se ele queria tanto, o que aconteceu? Naquele último instante, ele se levantou e foi embora. Então vocês vão pensar aí, tá bom? Já estamos aqui aguardando, ansiosos o próximo encontro. Mas tem muita coisa para a gente trabalhar até o nosso próximo encontro. Tem. Gratidão imensa, Tiago, por hoje. Obrigado, querida. Muito bom. Gratidão imensa.